E aí galera, aqui quem fala é o Vitor. Nesse vídeo eu vou trazer uma reflexão, na real, sobre como a gente está vivendo uma nova economia, né? Então vai ser um formato diferente de vídeo, porque eu tô trazendo nesse formato de meio que de webcam e compartilhando algumas anotações aqui. Então vai ser um pouco diferente, tô testando alguns formatos novos, mas o vídeo vai ser sobre isso, né? Sobre esses novos empregos que estão surgindo e tal. Então, a primeira coisa que eu quis trazer aqui é que uma pessoa sozinha, ela de classe média baixa, tipo, ela vai ter um custo de vida, né? Vai ser vamos dar um exemplo aqui dessa pessoa que é de R$ 2.600. Vamos dizer que ela não investe e que ela não tá investindo para ter um futuro melhor do que esse atual que ela vive, né? Com esses gastos aqui. E como que funcionavam as coisas antigamente, né? Vamos chamar de velha economia ali, que seria antes de, sei lá, 2010. Vamos chamar assim. Antigamente, os empregos simples, né, que não exigiam nenhum conhecimento técnico especializado, as pessoas conseguiam sustentar uma família, né? Então, por exemplo, empregos como motorista, cobrador de ônibus, vendedor, caixa de supermercado, porteiro, professor público, etc. Antes, essas profissões, elas pagavam o suficiente para as pessoas conseguirem viver. Então, lá em 2000 e, sei lá, em 2005, por exemplo, não era esse mesmo custo de vida que é hoje aqui vamos dizer que seja R$ 2.000. Antigamente, a gente conseguia viver muito bem com R$ 2.000, né? Hoje em dia, não. Então, as pessoas ganhavam um salário melhor antigamente e o salário valia bem mais antigamente para esses empregos aqui, né? Então, por exemplo, eu lembro que a minha mãe era cobradora de ônibus, né? E eu lembro que em torno de 2005, ali por ali, ela ganhava R$ 1.500. E eu acredito que hoje em dia você continue sendo o mesmo salário para um cobrador. Então, só que o custo de vida nesses 20 anos, no caso, né? Ele multiplicou várias vezes, né? Então, aqui, só pra gente ter uma noção, eu vou abrir uma calculadora aqui de juros compostos. E se a gente fizer em 20 anos, com uma taxa média de juros da inflação que foi de 6%, um valor de 1.500 hoje seria o equivalente a 4.800. Então, 2005, 2.500 é igual a 2025, R$ 4.800. Então, um salário de cobrador, por exemplo, para ser o mesmo salário de antes, teria que ser um salário de 4.800, né? Então, e entre outros empregos, né? Tipo, porteiro, cobrador, motorista. Até motorista tem pelo Uber ali, tipo, o Uber consegue ganhar uma grana bem melhor, tipo, do que esses empregos mais simples, assim, né? Então, e hoje em dia o valor da casa também é um valor muito alto, né? Tipo, R$ 200.000. E antigamente era bem mais barato, tipo, uns 20 anos atrás. E, por exemplo, quem ganha R$ 1.500 hoje em dia, tipo, não conseguiria pagar, tipo, com um pouco de tranquilidade, assim, as contas do mês, mais moradia e comida e tudo mais, né? E a tendência é piorar. Tipo assim, cada vez mais a gente tá automatizando mais um monte de emprego. Então, a gente tem países que tem motorista robô, né, para curtas distâncias. Cobrador no ônibus não existe mais. Alguns vendedores hoje em dia não existem mais. Caixa de supermercado também não. Tem vários, tipo na Renner, tem vários caixas que não tem atendimento humano. É só tu passar as tuas próprias compras lá. Em supermercado também tem isso. Porteiro eletrônico também. Em vários condomínios tem um porteiro eletrônico que esse porteiro eletrônico ele atende vários condomínios diferentes, né? Então tem várias profissões que com o decorrer do tempo estão deixando de existir e aquelas que ainda existem, tipo, a renda tá estagnada, tipo, o salário ali. E como a gente tem inflação, tipo, é como se estivesse diminuindo o salário no decorrer do tempo, né? E do outro lado, falando agora da nova economia, a gente tem profissões com alta demanda, né? Tipo, assim, tem muito emprego disponíveis e bons salários. Então, alguns exemplos dessas profissões são desenvolvedor, analista de dados, designer digital, PO, que é Product Owner, né, a pessoa que cuida de produto. Tem Quality Engineer aqui, que é o QA, né? Tem marketing digital, tráfego pago, vendedor de curso. Tem toda essa nova economia com vários novos empregos que há um tempo atrás eram inexistentes ou muito pouco difícil das pessoas terem acesso, né? Então, tem vários empregos aqui
que estão surgindo e tem uma alta demanda e pagam bem, e do outro lado tem empregos que estão deixando de existir e estão com salários estagnados. Então, daí eu tô trazendo aqui um exemplo pessoal, que é, eu tenho mais ou menos entre 6 a 9 anos de experiência como dev, na verdade é 5 anos, tá? Tipo, eu tenho 5 anos de experiência como dev e mais 3 de experiência como QA e eu tenho um salário líquido de 20 mil, por exemplo. Que eu pego limpo no mês, se contar toda, não só o salário, né? Toda a minha remuneração ali, contando benefícios, ações e tudo mais. E sempre vai ter uma profissão que a pessoa ganha mais do que tu em menos tempo. E, inclusive, na minha própria profissão, tem pessoas que ganham mais do que eu e tem menos tempo de experiência, assim como tem gente que ganha menos do que eu e tem mais tempo de experiência. Isso eu acredito que seja normal em todas as profissões. E aqui o lance da qualidade de vida tende a piorar para quem não está na nova economia, né? É mais ou menos sobre isso, assim. Porque pelo menos a tendência para esses novos empregos aqui, como desenvolvedor, analista de dados, designer, a tendência é que o salário dessas profissões vão cada vez mais aumentar, ou pelo menos quem tem mais experiência naquela profissão vai conseguir ganhar bem mais. Então, por exemplo, a faixa salarial de um desenvolvedor é absurda. Tipo assim, vai de 2 mil reais por mês a 100 mil reais por mês. Então, tem como tu evoluir naquela profissão, sabe? Além da profissão em si, tá mudando também. E já aqui, por exemplo, se a gente pega um vendedor, um cobrador, um motorista, não tem muita variação, entendeu? E não tem evolução e, tipo, é a velha economia. Que provavelmente vai ser substituído. Significa que essas pessoas que trabalham com isso não valem nada ou são inúteis? Não tem nada a ver com isso. A minha profissão também um dia vai deixar de existir. Um dia o salário de desenvolvedor vai deixar de crescer, vai estagnar. Então, isso são ciclos que a gente precisa entender e aproveitar ao máximo para a gente se beneficiar, né? Então, não tem nada a ver com o valor individual de cada pessoa e o que ela faz para a sociedade e tal. Então, o que eu quis trazer aqui nesse vídeo é falar sobre isso e eu vejo que muita gente ainda estuda coisas, tipo, da velha economia, né? Então, o que é estudar alguma coisa da velha economia? É, sei lá, talvez pelo menos, tipo, quando a gente fala em ser professor, eu acho que o lance do professor... Aqui eu tô falando de profissões por dinheiro, tá? Tipo assim, eu acho que, por exemplo, o professor é uma profissão super nobre que a gente precisa na sociedade. É super útil, a gente precisa, tipo, não é algo que vai ser substituído. Mas se tu quer ser professor só por causa do salário, eu aconselho que tu não faça isso, porque tem profissões que tu consegue ganhar bem mais, em menos tempo, porque tu vai estar fazendo um desserviço para a sociedade, se tu ser um professor que só tá interessado em dinheiro, sabe? Então eu acho que se esse é o teu objetivo, eu aconselho que tu não faça isso, porque tem outros caminhos que são melhores e para a sociedade como um todo é melhor que tenha um professor que faça aquilo por amor do que seja um cara mercenário, assim. Porque eu acredito que seja uma profissão bem difícil e tal. Então, sei lá. E tem bastante impacto na vida dos outros. É um negócio complicado e complexo. Mas a minha dica aqui para quem quer melhorar de vida e não se importa tanto assim com qual profissão vai ter e tu só tá pensando em querer ter uma profissão estável, um trabalho que seja tranquilo, que tu consiga ter uma renda legal e que evolua com o tempo e que tu consiga mudar de vida financeiramente através dessa profissão, a minha sugestão aqui é estudar essas coisas da nova economia, né? Que tu vai ter um retorno mais rápido do que fazer outras coisas. Então, e aí para fechar aqui esse vídeo estranho, com essa reflexão duvidosa, eu, por exemplo, eu estudei 1 ano e meio de técnico. Depois, daí eu consegui um trabalho na área que eu ganhava. Meu primeiro salário foi R$1.500, há 8 anos atrás. Eu tinha feito alguns cursos já de tecnologia, tinha feito um curso técnico 1 ano e meio, e eu consegui esse salário. E ao longo da minha carreira eu fiz uma faculdade, eu estudei muitos anos em casa também, aprendendo coisas, e eu consegui ter uma progressão na minha carreira. Então, o meu conselho aqui é que, possivelmente, se tu estudar essas profissões da nova economia, tu vai conseguir ter uma progressão legal de salário e, posteriormente, uma vida melhor por conta disso, né? Então, só para ter uma noção em termos mais realistas, assim, tipo, se tu investir, por exemplo, 2 anos estudando e não conseguir ter um emprego, ainda, se tu tem a opção de não estudar, vamos traçar aqui algumas opções, né? Não estudar e pegar qualquer emprego. Ou estudar e depois pegar um emprego especializado. Isso aqui vai ser estudar e depois pegar Quem tem essa oportunidade de fazer isso,
Vamos ver, vamos chamar de playboy aqui, né? Que é a pessoa que consegue estudar, ficar 2 anos estudando, estuda 2 anos e depois consegue emprego. Isso aqui é o ideal, porque aí tu estuda com calma ali, provavelmente se tu estudar as coisas certas, tu vai conseguir ter um emprego bacana. Tipo, inicial na área, tu não vai estar ganhando um salário espetacular, mas é um trabalho que vai te fazer com que tu tenha uma experiência profissional que vai te proporcionar um outro emprego pagando melhor no futuro. Então, se tu tiver a oportunidade de estudar bastante para conseguir um emprego especializado, tenta fazer isso. A outra opção é não estudar e pegar um emprego qualquer, e aí provavelmente o emprego qualquer que tu vai pegar vai ser o da velha economia, que vai ficar com o salário estagnado. Então, vai ficar provavelmente com o salário estagnado. E a outra opção é estudar e pegar trabalho qualquer, que é o que a maioria das pessoas tem a condição de fazer, né? Que é trabalha num emprego qualquer com remuneração estagnada e estuda fora do horário para conseguir especializar. Então, tipo, essa aqui eu acho que é a opção mais possível das pessoas e é o que eu aconselho, assim, de quem. Porque senão, ou é isso, tipo, eu sei que o quão ruim é tu estudar fora do trabalho, que tu já tá cansado, tem uma vida, tem família pra cuidar, a casa e tudo mais, é bem estressante fazer isso. Eu acho que as opções são isso, ou ficar pra sempre com um salário estagnado, tua vida vai ficar muito difícil. Então, meio que são essas as opções, assim, que tem, né? E se a gente parar pra analisar. Então, sei lá, esse é o vídeo, meio zoado, confuso, mas eu quis trazer essa reflexão aí. Valeu. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho aí que eu vou publicar mais vídeos ao longo da semana. Valeu.